Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início à nossa reunião doutrinária. Boa noite, queridos irmãos internautas. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, abençoa, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos reunidos nesta casa de oração para participarmos de mais uma palestra tratando, Senhor, dos Teus ensinamentos, do Evangelho, onde todos nós, espíritos peregrinos, nessa caminhada em busca da nossa libertação, da nossa paz, da nossa felicidade, necessitamos tanto de nos mantermos conscientemente nesse caminho que o Senhor nos ensinou, de sorte que alcancemos, Senhor, os objetivos pelos quais aqui estamos mais uma vez encarnados na Terra, e dessa maneira sairmos daqui como vitoriosos, mais leves, mais felizes com a nossa luta. Abençoa nossa irmã Karine, que mais uma vez, amorosamente, aqui está conosco, Senhor, trazendo mais uma mensagem de luz necessária e importante para todos nós, encarnados e desencarnados. Obrigado, Mestre, pelo dia de hoje, pelo convívio com a nossa família, pelo nosso lazer e pelas oportunidades que o Senhor nos concedeu para servirmos ao nosso próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus seja conosco. E aqui estamos mais uma vez com muita alegria, graças a Deus, para levarmos em nossos corações mais uma mensagem de luz que a nossa irmã Karine nos transmitirá neste momento. Passo a palavra a Karine. Boa noite, queridos, queridas, né? Boa noite aos internautas que também nos acompanham aí no canal da CEGEP. É um prazer, né, seu Edson? Gratidão pelo convite. É um prazer retornar a esta casa, casa que foi onde eu iniciei, né, minha caminhada espírita. Foi aqui que eu comecei a estudar, né, e me interessei mais em conhecer e me aprofundar nessa doutrina, né? E a partir disso, diz que quem entra não sai mais, né, Edson? Então, foi onde eu me encontrei, né, como pessoa, como ser humano. Foi onde eu consegui buscar o meu melhoramento diário, né? Porque esse é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho constante, diário, 24 horas, 24 por 48, né? Porque são nas pequenas coisas, em algumas situações muito sutis,
que a gente se pega errando, né? E indo de encontro, severamente de encontro ao que Jesus nos traz como doutrina, como ensinamento, como conduta, como amorosidade. Então a gente precisa estar sempre vigilante, né? E alerta a isso. E aí, quando o seu Edson me trouxe a proposta desse tema, eu fiquei questionando, né? Disse, poxa, é um tema extremamente necessário, interessante, porém difícil, né? Porque a importância da mediunidade para a evolução do espírito. Nossa! E aí eu comecei a refletir primeiramente sobre esse tema, né? A importância. O que é que a gente considera importante? A gente considera importante aquilo que de alguma maneira tem uma grande relevância ou um significado grande para nós, né? Cada um aqui tem algo na sua vida, na sua caminhada, que considera importante. O que eu considero muitas vezes importante não vai ser a mesma coisa que seu Edson, nesse momento, também considera importante. Mas isso faz parte da nossa caminhada, do nosso processo evolutivo. Então, eu fiquei pensando, né? Importante. Então, é algo que possui uma grande relevância ou significado em um determinado contexto, de acordo com cada pessoa. Mediunidade é outra palavra forte, né, desse tema. Mediunidade, a gente sabe que é a capacidade de uma pessoa intermediar a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Isso, a doutrina espírita, ela nos traz isso com muita clareza. Evolução, outra palavra forte, interessante e que nos chama à reflexão. Então, a evolução, a gente pode analisar esse processo evolutivo de duas formas, né? Primeiro, pelo processo natural das coisas, onde a gente tem um processo evolutivo baseado na seleção natural, nas mutações genéticas, na nossa evolução do mundo primitivo até o momento. E podemos também encarar essa evolução como um crescimento e desenvolvimento das pessoas, né, nos seus âmbitos da sua vida pessoal, seu Alberto, pessoal, emocional e espiritual. Espírito, outra palavra também desse tema, muito forte, né? Então, o espírito a gente já sabe que é a essência ou a consciência de uma pessoa, né, que ela persiste após a morte física, ou seja, é a continuidade da existência além da vida terrena. Então, esse tema, essas palavras, a importância, mediunidade, evolução, espírito, são palavras que, de fato, fazem parte de um quebra-cabeça quando a gente quer compreender o que é que a gente está fazendo aqui, né? Por que é que a gente está aqui mesmo? O que é importante na minha vida? O que é essa mediunidade? Né? O que é essa evolução? De onde vem isso? Né? A gente tem lá a lei divina da lei do progresso que traz claramente que nós evoluímos o tempo inteiro. Adquirimos habilidades na medida em que reencarnamos. E o espírito? Então, que relação tem isso tudo? Né? Então, tudo isso tem uma relação direta com a nossa essência, com o nosso propósito de vida, com o planejamento reencarnatório que nós fizemos antes de aceitarmos reencarnar na condição que estamos hoje. Né? Então, todas essas palavras, elas montam um quebra-cabeça do nosso processo evolutivo. Lá no livro A Gênese, Allan Kardec diz para a gente que a evolução mediúnica, ela se realiza num contexto histórico, juntamente com a evolução mental, moral e espiritual do homem, no processo de desenvolvimento econômico social da humanidade. Na verdade, gente, eu vi uma palestra de Geraldo Campetti e ele falava exatamente sobre isso.
né? Ele dizia assim: olha, quando a gente está lá fazendo o nosso planejamento reencarnatório, até essa habilidade, que a gente chama de habilidade, mas que não é, na verdade, habilidade, é uma característica, a mediunidade é uma característica orgânica do ser humano, que todos nós temos, sem exceção. Não é privilégio nem de A, nem de B, nem do alfabeto inteiro, né? Então ele diz que quando a gente assume essa responsabilidade de desenvolver essa atividade mediúnica, de receber essa característica, esse adereço mediúnico, o nosso perispírito ele também já é moldado juntamente com o nosso corpo físico para receber essa responsabilidade. Então daí a gente já começa a ter noção do tamanho dessa responsabilidade, né? De, enquanto seres encarnados, termos esse sexto sentido, né? Que muitos chamam de sexto sentido, que é a mediunidade. E aí a doutrina espírita, ela nos explica que a mediunidade ela é uma faculdade orgânica, né? Parte do corpo físico, que se manifesta de forma específica em cada um de nós. E aí ele fala também exatamente isso, que cada um de nós tem uma forma de se exercer, né? E essa mediunidade. Uns são mais, outros são menos. Uns são ostensivos, outros vão psicografar, outros são psicofônicos e por aí vai. Então, mas que todos nós encarnados temos esta capacidade de ter essa interação com o mundo invisível, ou seja, todos nós somos médiuns. Então, Allan Kardec ele ainda afirma que todos somos médiuns, uma vez que todos sofremos influência dos espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos. É a faculdade que propicia o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Então, como a gente tem essa influência desde a infância, muitas vezes é difícil para a gente identificar. Vem cá, esse pensamento que eu estou tendo agora aqui é meu? Ou eu estou sendo influenciada por algum irmão, né? Então, a capacidade mediúnica, ela é utilizada exclusivamente para o serviço do bem, né? Nesse momento aqui, eu só estou vendo encarnado, mas é claro que eu tenho a consciência que não tem só encarnado aqui nessa doutrinária, né? Mas nesse momento eu não estou vendo o espírito subindo, o espírito descendo, o espírito caindo, não estou vendo nada. Certo? Por quê? Porque ela é utilizada, é uma característica nossa que deve ser utilizada para o serviço do bem. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 12, diz que a mediunidade, ela faz parte da condição orgânica de todas as pessoas, assim como a de ver, ouvir e falar. Não existe nenhuma faculdade da qual o homem, em função do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra somente àquelas pessoas que fossem capazes de dizer coisas boas, na terra haveria mais mudos do que falantes. Deus deu aos homens as faculdades e os deixa livres para usá-las como quiserem, mas sempre pune aqueles que dela abusam. Então, isso também é muito importante, porque a gente percebe que a gente tem essa condição orgânica, mas, como eu acabei de falar, ela deve ser utilizada exclusivamente para o serviço do bem. E aí a gente tem também alguns registros históricos bíblicos, né, sobre a mediunidade, porque a gente acha, muitas vezes, que a questão da mediunidade surgiu com Allan Kardec. Né? Na verdade, o termo mediunidade, sim, ele surgiu com Allan Kardec, né? A partir do Pentateuco, a partir do Livro dos Médiuns. Ele utilizou a palavra médium e mediunidade, que é a capacidade dessa interação do encarnado com o mundo invisível. Porém, essa capacidade da mediunidade, a gente já vê alguns registros desde a Bíblia. Lá no Velho Testamento, na passagem que Saul vai procurar Samuel, né? Dantes, quando se ia consultar Deus, dizia-se: vamos ao vidente, porque os que hoje se chamam profetas chamavam-se videntes.
Então a gente já tem indícios aí desses fenômenos, mediúnicos. No Novo Testamento também, em Coríntios, onde Paulo ele fala sobre os diferentes dons espirituais. Ele menciona diferentes manifestações do Espírito, através da sabedoria, conhecimento e fé. Outra passagem também do Novo Testamento é quando Maria de Nazaré, ela não viu o Espírito anunciador, não está lá na Bíblia, Que fenômeno é esse? Também tem os relatos dos milagres de Jesus e de seus apóstolos. E é impossível se falar de mediunidade se a gente não se retratar a sua evolução histórica, Como é que isso surgiu? Como foi? Foi do nada? Apareceu? Alguém disse que era possível essa questão mediúnica? Quem comprovou isso? Então, os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus a qualquer coisa que lhes escapava ao conhecimento, tais como fenômenos da natureza e indivíduos com habilidade que o distinguiam dos demais. Então, rendiam-lhes cultos e ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferenda dos frutos da terra, por não possuir o senso moral e intelectual desenvolvido. Então, a gente sabe que no início do nosso processo evolutivo, a gente tinha seres extremamente primitivos, E a forma que eles tinham e que eles achavam que era agradar a Deus, que era visto como tudo aquilo que exercia uma força que ele desconhecia e que não sabia explicar, era chamado de Deus, Então, eles ofereciam esses sacrifícios humanos e de animais e frutas como uma forma de agradar ou de acalmar determinado Deus naquele período. Tais cultos eram marcados por práticas anímicas e mágicas que perduraram por milênios. Então, envolviam forças espirituais consideradas misteriosas e incompreensíveis. Lá na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz deixa claro para a gente que a intuição, ela foi o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas. Então, nesse período, por sermos ainda muito primitivos, nós agíamos e interpretávamos a nossa realidade através da nossa intuição. E aí a gente vem com a expressão mediunismo. Essa expressão ela foi criada por Emmanuel para justamente caracterizar toda a forma primitiva da mediunidade, porque naquela época esse termo mediunidade ainda não existia. Então, Emmanuel trouxe esse termo para caracterizar exatamente toda essa forma primitiva de exercício dessa mediunidade, de compreensão dessa mediunidade. O sincretismo religioso encontrado no Brasil e em outros países americanos, eles também são resultantes da mistura das religiões africanas com as indígenas e primitivas, desses países, e impulsionaram muito o mediunismo no nosso continente. Tem uma obra chamada O Livro, O Espírito e o Tempo. Eu sou fã de carteirinha dessa obra, do professor Herculano Pires. E ele analisa todo esse processo de evolução histórica da mediunidade. E aí ele traz para a gente que nós passamos por fases, 5 fases de desenvolvimento e evolução da mediunidade. Seria o mediunismo primitivo, o culto dos ancestrais, o mediunismo oracular, o mediunismo bíblico e a mediunidade positiva. O mediunismo primitivo é exatamente quando o ser humano ele ainda adorava as forças da natureza, nomeadas como deuses, como o sol, o céu, a lua, a estrela, a chuva, as árvores, rio, fogo. Então, o ser humano que se destaca na comunidade era uma maneira rudimentar de interpretação da natureza pelo homem. Então, todos aqueles fenômenos que, de fato, não conseguiam ser explicados pelo ser humano, eles
consideravam como um Deus, né? Então, se era um Deus, ele tinha força. E se tinha força, ele precisava ser agradado e respeitado. O mediunismo primitivo, ele traz essa fase prática, né, experimental da mediunidade. Então, o primeiro fato a ser identificado nessa fase é a captação de uma força misteriosa, como eu acabei de falar, que imanta objetos e coisas, podendo atuar sobre as criaturas humanas. Então, o homem primitivo, ele nesse período ainda não tinha desenvolvido com mais clareza, né, o seu psiquismo, interpretava todas as coisas sem a razão. O mediunismo tribal é uma forma mais avançada do mediunismo primitivo, né? Desenvolve-se uma mentalidade mediúnica coletiva, então começa-se uma crença coletiva em espíritos ou deuses. Aparecem as concepções de céu-pai, terra-mãe, né? Ainda continua sendo rudimentar, desde quando aplica ao exterior as noções rudimentares que possuem da natureza humana, dando forma humana aos elementos naturais. Então, é pelo sentimento e não pelo raciocínio que o homem primitivo humaniza o mundo. Então, ainda temos esse pensamento, nesse período, o pensamento primitivo da mediunidade. E aí, nesse período, nós tínhamos o fetichismo, que exatamente foi o período onde surgiu as figuras do curandeiro, do feiticeiro, né? Eram figuras que eram altamente respeitadas e reverenciadas, temidas, né, pelos demais membros da tribo ou clã, porque eles achavam que de fato eles tinham o poder da comunicação, né? Eles tinham os poderes de fato de solucionar os seus problemas, né? Principalmente quando se tratava de questões de saúde. Então, eram muito respeitados nesse período. E, em algum momento, essas práticas elas se desdobraram também em outras práticas, né? Como o voodoo, a magia negra. Então, todas essas práticas, elas faziam parte desse período ainda do nosso processo evolutivo. Aqui são só algumas imagens, né, do que era utilizado nesse período. E aí nós temos uma nova etapa, né? Como a lei do progresso ela não para, então nós estamos em constante evolução. Nós tivemos também a fase do culto aos ancestrais ou mediunismo mitológico. Então, aqui já vai entrar toda a questão da mitologia popular, né, mitologia grega, aqueles heróis, né, daquelas histórias lindas, aqueles deuses gregos, certo? Então, caracteriza-se pela fusão da experiência e da imaginação com o desenvolvimento do seu psiquismo, estruturando o progresso do mediunismo. Então, aqui a gente já está um pouco mais avançado na nossa capacidade de raciocínio, né? Então, aqui a gente já começa a pensar em algumas abstrações, nada ainda muito concreto, mas a gente já começa a imaginar, já começa a assemelhar esses deuses à possibilidade de uma figura humana. Então, na mitologia grega já começa a se pensar nisso. Mediunismo oracular, aqui sim, a gente já começa o início de uma civilização, né? De uma civilização mais ética. Nesse período, nós, seres humanos evolutivos, históricos, já estamos com o nosso psiquismo um passo mais à frente e já conseguimos começar a entender algumas coisas, né? Nesse período a religião ainda era politeísta, né? Então tínhamos vários deuses. Esses deuses eles eram representados ainda pelas forças da natureza, mas agora de uma forma já personificada, né? Então eles já começavam a associar os deuses a uma forma de ser humano. Eles já começavam a se ver na possibilidade de serem semelhantes, parecidos, pelo menos fisicamente, com esses deuses.
E na medida que o homem ele vai ampliando sua capacidade de abstração, ele vai superando o homem animal, o homem social, vai se transformando no homem moral, em direção ao ser espiritual do futuro. Então, os oráculos constituem o cerne de toda atividade humana, nada se faz sem consultá-los. Então, nesse período, o oráculo, na Grécia, ele era muito importante, porque era ele que dava as respostas e as soluções para todos os problemas do reino, Então, o mais famoso deles era o oráculo de Delfos, que era o mais famoso. Ainda no mediunismo oracular, a representação dessa fase são os oráculos, como eu já falei, que tinham lugares sagrados, que eram procurados por todos, e lá, de fato, era o local que representava essa força sobrenatural. Então, não tinha um questionamento sequer que o oráculo, o mais famoso era o de Delfos, ele não respondesse. Então, nessa fase, ainda não há uma individualização mediúnica, caracterizando como uma fase de transição para o culto individual dos espíritos. Então, o mediunismo oracular é uma forma de transição para o culto individual dos espíritos. Então, na medida que a gente vai passando por essas fases, fica claro que a gente está evoluindo, desenvolvendo com mais clareza o nosso psiquismo na busca dessa individualização. Primeiro a gente adorava coisas, depois fenômenos da natureza, depois deuses, mas eram deuses já personificados, que a gente já conseguia assemelhar a imagem desse Deus à imagem do ser humano. Então, aos poucos, isso vem mostrando nesse processo evolutivo o quanto a gente vem se individualizando. Mediunismo bíblico. No mediunismo bíblico, a gente já busca uma conduta. Além da moralidade, a gente já busca uma conduta. A gente já tem uma sociedade mais estruturada e essa sociedade já nos permite criar mecanismos de individualização. Então, o poder do raciocínio o elevou à condição do senhor da sociedade e da natureza, conseguindo se impor ao invés de se submeter. Então, a partir daí, desse mediunismo bíblico, a gente já começa a ter uma outra visão. Opa, eu também posso ser um Deus. Eu não preciso necessariamente estar tão exposta ou estar tão submissa a esses deuses, Se somos tão semelhantes, eu também poderia ser um. Então, nesse processo do mediunismo bíblico, já se começa a enraizar e a se concretizar esse processo de individualização. Então, surgem as individualidades dos sábios, dos místicos, dos profetas. Caracteriza-se pela aceitação do monoteísmo, acentuação dos atributos éticos, estabelecimento de ligações diretas do Deus individual com o Deus humano, com o indivíduo humano. No caso, o profeta, que representa o médio que rompeu o gregarismo psíquico, arvorou-se em senhor de si mesmo, passou a responder pessoalmente pelos pronunciamentos mediúnicos. Então, aqui a gente já tem os profetas, nesse período bíblico. O Deus único se projeta no homem individual, estabelecendo-se a relação direta da pessoa divina com a pessoa humana. Então, o profeta ele era o elo, entre a terra e o céu. E a individualização social, ela produziu a individualização mediúnica, produzindo, por sua vez, a individualização espiritual através do aprimoramento ético do profeta. Então, na medida que esse profeta ele ia se aperfeiçoando, se aprimorando eticamente, e na sua conduta, mais credibilidade ele tinha nessa relação com o divino. Mais livre que o indivíduo grego, mais entrosado que o cidadão romano, mais liberto pela própria fé que o entrosa.
A individualização mediúnica abriu as portas da espiritualidade para os hebreus, permitindo a criação na Palestina do clima necessário ao advento do Messias, daquele que devia trazer não mais as messes da terra, mas as do céu. Então, foi exatamente nesse mediunismo bíblico que todo o caminho, foi planejado e arrumado para a chegada do Cristo. Ele disse, opa, agora eu posso ir. Agora é a hora, porque eu já tenho seres que já têm o seu psiquismo mais desenvolvido e, de fato, eu vou poder levar a minha mensagem. Então, a individualização mediúnica, ela coloca o profeta em relação direta com Deus, não necessitando mais dos sacerdotes nem dos deuses do politeísmo. Então, Abraão é um grande exemplo disso, Ele se considerava amigo de Deus, confabulava com ele, conversava com ele. Então, esse é um grande exemplo do profeta. E aí a gente tem nosso filósofo Descartes, no livro Princípios da Filosofia, que traz uma referência muito importante também em relação a essa questão. Assim, dado que temos em nós a ideia de Deus ou do Ser Supremo com razão, podemos examinar a causa, porque a temos, e encontraremos nela tanta imensidade que, por isso, nos certificamos absolutamente de que ela só pode ter sido posta em nós por um ser em que exista efetivamente a plenitude de todas as perfeições, ou seja, por um Deus realmente existente. Então, Descartes já traz essa referência aí de um Deus único, perfeito, onipotente, que de fato nos traz com muita propriedade essa perfeição. E Aristóteles diz que imã divino que atrai o mundo para a sua perfeição absoluta. Então, Aristóteles vem a completar, a complementar esse raciocínio de Descartes. E então, após o mediunismo bíblico, nós esse Deus. E aí, à medida que a gente vai compreendendo essa individualização, a gente rompe com o antropoformismo religioso. E aí a gente vai para um outro patamar. A gente já começa a pensar numa transcendência humana. O que seria essa transcendência humana? Na medida que eu me individualizo, eu começo a pensar diferente, Eu já consigo me personificar e me ver fisicamente semelhante a um Deus. E depois eu já consigo compreender que, se o Sol sair 1 milímetro do seu posicionamento no sistema solar, a Terra seria queimada, feita uma vela no meio, feita uma vela de aniversário. Isso eu ouvi de um amigo meu, um físico, Então, se a Terra faz um outro tipo de movimento, nós também teríamos problemas gravitacionais, Então, quem rege tudo isso? Quem é que mantém tudo isso nesse perfeito e harmônico equilíbrio? Então, o homem supera as condições da própria humanidade. Ele começa a perceber sua característica divina a partir do momento que compreende sua semelhança com os deuses. Então, a partir do momento que ele compreende isso, essa sua semelhança, ele começa a pensar diferente. Ele começa a transcender a sua limitação física, E pensar mais nessa proposta espiritual. Tanto que o espírito Charles Horner, ele foi aceito como espírito de um homem, não mais foi visto como um demônio, Esse espírito era exatamente aquele que se comunicou lá com as irmãs da família Fox no início desse estudo, no início do estudo da mediunidade. E essa transcendência humana traz 3 aspectos fundamentais para que a gente compreenda qual é a função da mediunidade na nossa vida. Deus como inteligência suprema, homem amoroso, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus pacífico.
E o Livro dos Espíritos, na questão 1ª, nos ajuda nesse sentido. Quando a gente fala de Deus como inteligência suprema, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus não é uma forma humana, não é uma figura mitológica, não é um símbolo. Deus é a realidade fundamental, a inteligência suprema, a fonte de que surgem todas as coisas, assim como da inteligência finita do homem surgem as coisas que constituem o seu mundo finito. Está lá no livro O Espírito e o Tempo, do professor Herculano Pires. O homem como filho de Deus. Como é que é visto isso, né? Então, o homem ele é concebido, no contexto do Espiritismo, como uma inteligência finita, como sua criação, e não como emancipação de Deus, emanação de Deus. Porque se nós começarmos a achar que nós somos um complemento, né? Um pedacinho, uma emanação de Deus, nós vamos nos enxergar como o próprio Deus. Né? E não é esse o propósito. Nós somos criaturas criadas por Deus. Né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 77, Kardec pergunta aos espíritos e eles nos esclarecem. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam somente emanações ou porções da divindade, chamados, por essa razão, filhos de Deus? E aí os espíritos respondem: meu Deus, são obras de Deus. Exatamente como um homem que faz sua máquina, essa máquina é a obra do homem, mas não é ele próprio. Quando o homem faz uma coisa bela, útil, a chama sua filha, sua criação. Pois bem, ocorre o mesmo com Deus. Somos seus filhos, porque somos sua obra. Então, nós não somos um pedacinho, uma continuidade desse Deus. Nós somos criaturas criadas por Ele. São coisas diferentes. E aí, ainda no livro O Espírito e o Tempo, o professor Herculano fala que estes filhos, ele dá continuidade, um esclarecimento importante para a questão anterior. Estes filhos, porém, herdam as qualidades paternas. Para serem legítimos, não podem e não devem permanecer num plano de inferioridade constante. Assim, como os filhos humanos nascem pequeninos e frágeis, mas crescem e igualam-se aos pais, assim também os filhos divinos, embora inferiores no início, trazem no íntimo o poder de crescer e igualar-se ao Pai. Na relação direta entre o pai e o filho, aqui nós já temos uma nova mentalidade coletiva, né, que não necessita mais de intermediários para essa questão. Né? Jesus mesmo nos ensinou a orar. Né? Como é que se ora? E aí ele fez Pai Nosso. Né? Foi a primeira oração ensinada por Jesus a todos nós. Então, Pai Nosso, o Pai é nosso. É de todos nós. E sendo de todos nós, não necessariamente nós precisamos de intermediários para ir até Ele, para conversar com Ele, né? Para clamar por Ele, para o louvar. Então, nós não precisamos mais desse intermediário. Por isso que essa transcendência humana, ela traz essa relação direta do Pai com o Filho. Então, Deus, Pai universal, da terra e das outras moradas que existem no infinito. Então, nesse processo evolutivo, nós podemos perceber que nós saímos das nossas formas inferiores da animalidade e partimos para formas superiores, expressões da consciência espiritual. Esse é o processo de racionalização do nosso processo evolutivo, né? Tribal, agrícola, civilizado, profético, espiritual. Então, saímos do concreto para o abstrato. Saímos do ser gregário, um ser primitivo, para um ser espiritual. Saímos de considerar a zolatria, os objetos, os fenômenos da natureza como deuses e entender que existe um único Deus, que é a inteligência suprema.
E quem foi o responsável, né, por permitir, colaborar com essa evolução? Nosso maior revolucionário da nossa história, que foi Jesus. Ele nos traz uma mediunidade. Ele nos traz uma nova concepção dessa mediunidade. Ele nos traz um novo olhar sobre esse Deus, sobre essa relação com Ele. Ele nos traz a promessa do Consolador prometido. O Consolador prometido não é uma pessoa, porque Ele diz que o Consolador prometido irá nos acompanhar até o fim dos tempos. Nenhum de nós conseguiríamos acompanhar os nossos entes queridos até o fim dos tempos. Então, isso fica claro para a gente, que esse Consolador prometido é exatamente a doutrina espírita, que é responsável por restabelecer essa pureza da seara, separando o joio do trigo. Ele nos traz uma fé iluminada pela razão convicta, que nos gera a refletir o nosso comportamento, a nossa conduta e nos incentivar a nos melhorarmos a cada dia através da nossa reforma íntima. Ele nos traz a autorreflexão das nossas ações diárias. Conhecimento direto da realidade espiritual, tão clara e positiva quanto a material. E o modelo de uma nova ordem baseada na fraternidade. Então, essa é a mediunidade que Jesus nos traz todos os dias nos seus ensinamentos. Então, a gente já pode ter algumas certezas, né? A gente já pode entender que mediunidade não é só falar com mortos, né? Então, isso é fato. A gente também já pode entender que a mediunidade não é um balcão de atendimento para resolver problemas, né? Porque eu ainda ouço isso. Algumas vezes as pessoas que ainda não conhecem, né, não se dedicam, não estudam, não tiveram a oportunidade ainda de ter acesso ao estudo da doutrina espírita. Eu vou lá no centro espírita, será que eu consigo falar com minha mãe, que morreu? Será que eu consigo falar com meu tio, com meu primo, com meu vizinho, né, que morreu? Será que eu consigo falar lá? Será que vamos mandar uma mensagem para dizer? Eu só queria saber como é que está. Né? Só queria saber como é que está. Se está bem, se está tudo bem, se está tudo tranquilo, certo? Então, a gente já sabe que a mediunidade não é um balcão de atendimento para resolver problemas. A gente consegue entender também que também a mediunidade não é adivinhar o futuro driblando o livre-arbítrio. Né? Quantas vezes, às vezes, a gente quer fazer isso? Já pensou se a gente pudesse todo mundo ganhar na Mega Sena? Ave Maria, adivinhou o número? Diga aí, meu irmão, qual é o número da Mega Sena? Eu estava todo mundo milionário. Né? Então, a gente já tem essa clareza que também não é assim que funciona. Também não temos poderes especiais, né? Porque muitas vezes, você é médium, você fala com o espírito, né? Não temos poderes especiais. Isso não é uma qualidade especial. Isso é uma qualidade para a gente zelar e cuidar. Mas não necessariamente para nos trazermos a vaidade como espíritos ou pessoas especiais, né? Diferenciadas, iluminadas. Olha, Deus tocou ali, ó. Né? Não tocou em mais ninguém, só naquela pessoa. E também não é exclusiva de algumas pessoas, como eu acabei de falar, né? Ela é uma característica que todos nós temos, uns mais do que outros, mas todos nós, do seu jeito, na sua intensidade, nós temos essa característica da mediunidade, porque é uma questão orgânica nossa. A mediunidade, ela é um instrumento que auxilia cada pessoa na construção do novo, através do rompimento de seus limites, ampliando a visão de si mesmo, dos outros, da natureza e de Deus. E aí no livro Consolador, na questão 382, ele traz para a gente assim: qual a verdadeira definição da mediunidade? A mediunidade é aquela luz
A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas. É uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos miséricordos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude da inteligência, sendo que se encontra ligado aos princípios evangélicos da sua trajetória pela face do mundo. Então, para que compreensão e esclarecimento melhor do que essa questão do Consolador, né? Sobre a importância dessa mediunidade no nosso caminho, no nosso processo evolutivo. Não é ela que precisa da gente, não. Somos nós que precisamos dela. Kardec, ele diz que médium é aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os encarnados, sujeitos às imperfeições e mazelas e, portanto, tão propenso à queda quanto qualquer um, ou talvez mais, ainda porque a capacidade de sintonia com os desencarnados os expõe a um grau mais elevado de influenciação. Então, ninguém se acha aqui privilegiado, porque não somos. Né? Não somos. E aí eu queria perguntar a vocês, né? Quem é que quer ser anjo? Porque Jesus disse, ele que disse, né? Não sou eu. Que nós seremos, né, Sr. Edson? Que nós seremos, quando só Jesus, só ele sabe, né? Mas que nós seremos anjos. Quem aqui quer ser anjo? Ninguém quer ser anjo? Só eu? Meu Deus, só eu, gente. Ai, menina, pelo menos mais duas ali. Os restos, ninguém, todos vocês querem ficar aqui mesmo? É isso mesmo? É verdade esse bilhete? Porque eu quero me mandar o mais rápido possível. Né? Então, é muito bom a gente querer ser anjo, né? Mas será que até um par de asas pode se tornar um peso quando falta coragem? E isso não é sobre asa. Né? Então é muito fácil a gente querer ser o melhor médium da casa, dar não sei quantas comunicações numa reunião mediúnica. Mas será que nós estamos dispostos a arcar com as dores, com as lágrimas, com os percalços, com as dificuldades que a mediunidade também nos traz? Estamos dispostos a isso? Porque querer ser anjo, muita gente quer, né? Ter asinha, ó que lindo, todo de branquinho, com a auréola, coisa linda, né? Mas chegar até lá, como é que chega até lá? E o que é que adianta ter asas tão lindas se não souber utilizar? E aí, às vezes, a gente se acha o último biscoito do pacote. Ave Maria, eu dou não sei quantas comunicações na mediúnica. Mediúnica não acontece se eu não for, né? Aqui eu acho que não acontece isso não, né, senhora? Mas em outros lugares pode até acontecer. Então, o médium é aquele, é o cara, é ela, poderosa. Sem ela, os espíritos tudo vai embora. Ninguém quer conversar com outro médium. Só com ela, ou só com ele, né? E aí a gente se acha o último biscoito para eu sou médium. Só que não. E aí, para quebrar de vocês e a minha também, eu vou dizer o que é que Emmanuel diz a respeito disso. Nós, médiuns, nós, viu? Somos almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram o curso da lei divina e resgatam o passado obscuro e delituoso, tendo muitas vezes o pretérito enodoado de graves deslizes, procurando reorganizar com sacrifícios tudo aquilo que foi esfacelado nos instantes de criminosas arbitrariedades e insânia. Então, esses somos nós, médiuns. Né?
Então, essa não é uma característica para a gente estar levando para o campo da vaidade. Ela é uma característica para a gente aceitar com responsabilidade, consciência e maturidade. E aí eu trouxe um exemplo das duas irmãs de Lázaro, né? Marta e Maria. Quando Jesus chegou à casa delas, Marta estava completamente alucinada, preocupada em arrumar tudo e preparar uma boa comida, né? Para que Jesus se sentisse, né? Se sentisse bem. Mas Maria largou tudo e sentou aqui para ouvir o que Jesus tinha a dizer, né? E aí Marta, ela questionou para Jesus, né? Mas você acha certo? Minha irmã, em vez de estar aqui me ajudando a fazer as coisas para o Senhor, largou tudo e ficou aí, só lhe ouvindo, né? Mas por quê? Porque ela estava de fato valorizando o que naquele momento interessava. Ela estava com fome, mas ela estava com fome do pão espiritual. Ela estava com fome do seu ensinamento. Ela estava buscando satisfazer a sua sede de conhecimento, de entender mais sobre esse mundo espiritual e sobre essas propostas que o Cristo nos traz todos os dias. Quantas vezes, numa sessão mediúnica, nós estamos mais interessados em olhar para a cara do médium, para ver se o médium mudou de cara ou mudou de voz, do que na mensagem que o irmão está trazendo? Muitas vezes isso acontece, né? Quantas vezes na sessão mediúnica a gente está tão só ligado ao fenômeno ou só ligado ao horário para passar logo, porque eu tenho outros compromissos a serem cumpridos, que aí eu chego para um irmão que chega necessitando de acolhimento e diz assim: bora, fale logo aí. Estou falando porque eu já passei por isso. Fale logo aí. É o que mesmo? Cadê a amorosidade? Jesus está sendo tão misericordioso, Deus está sendo tão misericordioso conosco, nos dando essa oportunidade, e é dessa forma que a gente trata o outro. Em plena sessão mediúnica, né? Assim como nós atraímos os bons espíritos para nos auxiliarem na nossa caminhada, na nossa vida, nós também podemos atrair os nossos irmãos ainda desavisados, né? Isso só depende de nós. Se a gente pega essa característica orgânica da mediunidade e leva para o campo da vaidade, nós vamos atrair nossos irmãos inferiores. Se a gente pega essa nossa característica da mediunidade e leva para o campo da amorosidade, da humildade, nós vamos atrair outros tipos de espírito mais elevados, que com certeza terão muito mais a contribuir conosco. Então, você não decide as tempestades, mas decide os abrigos, né? E isso não é sobre chuva. Isso é nós que vamos decidir com quem queremos caminhar. Por quê? Se nós temos um caminho a ser seguido, isso significa que temos caminhantes, né? Precisa de pessoas para caminhar neste caminho. Então eu vou decidir com quem é que eu quero caminhar. E se eu decidir caminhar com os benfeitores espirituais, eu vou estar dizendo que em passos largos eu estou andando com a perna direita com amorosidade, a perna esquerda com a humildade. Mas se eu opto por outro caminho, aí a situação se complica. Não é para o outro, não. A situação se complica para a gente mesmo.
Porque a mediunidade, ela é um presente de Jesus, especificamente para a gente. E aí agora, o que fazer, né? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Não sei o que é que faz. Eu, Karine, faço isso aqui. Então eu coloquei o que eu faço. Isso não tem receita de bolo, né? Cada um é cada um. Mas Karine procura fazer isso aqui. Começar, né? A gente tem que começar. Começar no esforço. Porque reconhece-se o bom espírita, na medida dos seus esforços, em driblar as suas más inclinações. Então eu procuro fazer o quê? Vencer minha vaidade, minha prepotência todos os dias. Quando eu quero, que palestra maravilhosa, eu boto, acorda, viu? Acorda. Lembra quem tu é. Já começa daí, né? Caridade para com o próximo, fundamental na nossa vida. Sempre, em todos os momentos que a gente puder. Uma prece é uma caridade. Um bom dia é uma caridade. Um sorriso é uma caridade. Um abraço, mais ainda. Então, que sejamos caridosos. Ah, mas fulano de tal não merece. Quem é tu para dizer que não merece? Quem é tu mesmo? Na fila do pão? Né? Se a gente está aqui na mesma condição, no mesmo planeta, você acha mesmo que você é melhor do que fulano ou do que Beltrano? Tem certeza? Sintonia constante e meditação. Isso aqui é fundamental, gente. Porque prova, quem acha que espírita não tem prova e expiação, coitadinho, né? É melhor ir para outro mundo, porque esse não tá. É quem mais tem prova e expiação. Por quê? Porque na medida que a gente conhece, na medida que a gente tem essa oportunidade do conhecimento, do esclarecimento, vai sendo cobrado mais ainda uma postura diferenciada nossa. Desprendimento, trabalho, amor, dedicação. Estudo da doutrina e reforma íntima. Então, tudo isso são características que eu procuro exercitar no meu dia a dia. Estou aprendendo ainda. Ah, é fácil. Não, ninguém está dizendo que é fácil. Mas é necessário para a nossa caminhada evolutiva. E além de tudo isso, disciplina. Porque se a gente não tiver disciplina, eu vou para a reunião mediúnica hoje. Amanhã não vou não, porque amanhã é aniversário de não sei quem. Eu não vou não. Aí na outra semana, não vou não, porque tem uma festa não sei aonde para eu ir. Não vou não, vou para a festa. Outro dia eu vou para a mediúnica, né? Outro dia eu vou para o centro, outro dia eu vou para a doutrinária. E aí fica esse outro dia. E aí? Como é que fica o nosso comprometimento, a princípio, conosco mesmo? Onde está a nossa responsabilidade? A gente diz que quer evoluir, todo mundo quer evoluir. Mas e aí? É assim? A gente só evolui com lágrima, com esforço, com suor e com batalha. E com alegrias, porque a alegria vem, né? O próprio Cristo prometeu isso. Como eu disse que ele prometeu, ele coloca aqui, né? Vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, gente, o único caminho que nós temos a traçar enquanto caminhoneiros da doutrina de Jesus é o amor. Não tem outro caminho. Neste percurso evolutivo, valorizando esse presente que nos é dado, que é a mediunidade, não tem outro caminho. Quando a gente fala em adorar o Cristo, o único altar, sabe onde é o altar de Jesus? É o próximo. É o coração do próximo. Porque ele traz isso muito bem claro para a gente. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem no coração.
E se não for nesse empenho, nesse esforço, a gente não consegue. Gratidão a vocês. Gente, que palestra, né? Maravilhosa, né? Muito importante mesmo para todos nós, principalmente os médios, né? Os médios devem ter uma visão, um olhar, né? Diferente sobre o que nossa irmã acabou de expor, porque é a grande realidade, né? Que o Espiritismo nos traz, né? A gente vê todo o processo da evolução, tudo evolui, como a Karine falou, tudo evolui. Assim também ocorre com a mediunidade, né? Nós estamos hoje no ponto máximo, que é a mediunidade positiva, né? Essa mediunidade orientada e praticada pelo Espiritismo, né? Que tem um objetivo que é a nossa transcendência, a nossa evolução espiritual, né? De sorte que essa palestra está gravada, né? Seria muito interessante que os senhores e as senhoras médiums, né, assistissem depois, porque a gente vive hoje num momento que tudo se procura uma desculpa para não se trabalhar na casa espírita. Olha que a mediunidade é uma oportunidade de ouro, né, que Jesus nos concede para nos reajustarmos, né? Reajustarmos diante das leis eternas. Se cometemos equívocos terríveis atrás, e você reencarna com esse dom, né? De uma forma bem ostensiva, para lhe dar aquelas condições de você fazer muito bem, muita caridade, né? Porque, como disse o apóstolo Pedro, o bem, o amor, né, cobre multidões de pecados, né? Então, vale a pena, né, gente, aproveitar a oportunidade de valorizar a mediunidade e começar a trabalhar o mais rápido possível, né? Estudar, né? Seguir as recomendações que a nossa irmã está seguindo, né? Porque realmente é o caminho. E aproveitar, né? Depois, se não aproveitar essa, quando teremos outra, né, gente? Nós sabemos que o planeta Terra está mudando de categoria, está deixando de ser um planeta de provas e expiações e passando para um planeta em regeneração. Nós já sabemos quem são, né, os espíritos que retornarão para aqui, né? O livro A Gênese, no capítulo Os Tempos São Chegados, está lá descrito, né, quem são os espíritos que retornarão, que reencarnarão novamente na Terra daqui a alguns anos. Então, vamos aproveitar, né? Então, Karine, muito obrigado, minha irmã, 100% aí, viu? Deixou muito claro para todos nós a importância da mediunidade para a nossa evolução espiritual. Então, agora vamos aos nossos avisos. Doutrinária presencial, amanhã às 18, nossa irmã Isabela Matos vai abordar o tema a caridade material e a caridade moral, que é um tema do Evangelho, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então estejamos aqui amanhã, neste salão, para assistirmos essa palestra, e com certeza será muito importante para todos nós. E agora eu vou fazer o sorteio do nosso livro, né? O livro de hoje é Missão do Homem Inteligente na Terra. Foi psicografado pela médium Lívia Pereira Santos e ditado pelo Espírito Jacó, né? Missão do Homem Inteligente na Terra.
De 1 a 34, Karine. Diga o número, por favor, minha irmã. 22. Rafaela, pronto, Rafa. Já tem? Pronto, diga outro número. De 1 a 34. 34. De 1 a 34. 19. 19. Pronto, meu irmão. Vou levar até você aqui. Parabéns, viu? Bom uso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos agora aos nossos pás, né, coletivos. E depois dos pás, nós vamos descer para o nosso trabalho da frutoterapia. E eu peço à irmã Karine, por favor, para fazer a prece de encerramento, agradecimento a Jesus. Mestre Jesus, estamos aqui, nesta doutrinária, aprendendo um pouco mais do que nos tens a ensinar. Que continue pertinho de todos nós, nos trazendo a coragem da fé todos os dias, para que de fato possamos concluir a nossa missão com maestria. Sabemos que esta missão é baseada nos seus ensinamentos, que o seu Evangelho se torne fonte viva nas nossas vidas. Que as suas bênçãos recaia sobre o presidente desta casa, toda a sua diretoria, todos os seus trabalhadores, encarnados, desencarnados, todos os assistidos, frequentadores, simpatizantes pela doutrina espírita, nossos familiares, nossos amigos, inimigos, declarados, não declarados. Que essas bênçãos também recaiam por todas as famílias que porventura sofrem por doenças do corpo, doenças da alma. Que este pão espiritual do conhecimento lhe traga o acolhimento necessário, lhe traga o atendimento das suas necessidades urgentes. E que assim, unidos nesse pensamento do bem e da amorosidade, possamos rever a nossa conduta, pensar em nós como seres imortais, o quanto já caminhamos, mas ainda o quanto falta caminhar. Que os benfeitores espirituais permaneçam sempre conosco, nos apoiando, nos intuindo nas nossas decisões diárias, influenciando positivamente os nossos comportamentos, porque não somos médiuns nem espíritas só dentro da casa espírita. Então, pedimos que nos acolham nas nossas dificuldades, que nos amparem nos momentos de queda e que vibrem conosco nos nossos momentos de vitória e de alegria. E assim, Pai, eu peço proteção para todo o planeta Terra, para todo o universo, que essa energia do amor, da humildade e da fraternidade
se estenda para todo o universo. Que assim seja.